Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês do canal Pandi que estão inscritos, os que não estão inscritos, os que têm interesse por esse assunto, panhipopituitarismo, diabetes insípidos, doenças raras. Eu estava um pouco sumida, vou tentar agora vir com uma frequência maior aqui para vocês. Aproveitando que nós estamos vivendo os tempos de quarentena, tempos difíceis, né? Dentro de casa, com uma pressão psicológica maior, para a gente, né, que já tem uma enfermidade, para a gente que já tem PAN, para a gente que já tem DI, é um pouco mais complicado, talvez, essa situação, porque a gente faz parte do grupo de risco também para a Covid-19. E eu vim aqui hoje falar algumas coisas, mas a principal, não pare o seu tratamento por nada. Não pare de tomar os seus remédios, porque você viu no noticiário ou porque algum médico te falou que o remédio que você toma potencializa o vírus. A gente usa hormônios para manter no limiar. A gente não usa a mais. Principalmente os corticoides. O povo, estou recebendo um monte de mensagem de gente falando que vou parar de tomar o remédio porque faz mal. Não, faz mal para quem usa a mais. A gente usa o mínimo necessário. E quando a gente usa uma dose extra, é porque o corpo precisa. Se a gente produzisse esse hormônio, o corpo ia subir essa produção naturalmente. Então, por favor, gente, não pare o tratamento. Por nada. Nem por essa doença, né? Nem pela Covid-19 e nem por qualquer outra doença. Muito menos por vaidade. Muito menos porque você está um pouco mais inchada, com dores, né, nas articulações. A gente tem uma fase de adaptação que ela é longa, né? Ela dura mais ou menos 2 anos e meio, depende, né? Varia de pessoa para pessoa. E de acordo com as coisas que acontecem com a gente nesse caminho, demora um pouco mais para passar essa sensação, né? Mas depois a gente vai adaptar ao medicamento e o medicamento pra gente é vida, sinônimo de vida. Não pare, por favor, não pare, tá bom? Semana passada eu fiz uma live, né? Uma entrevista, uma consulta com uma doutora endocrinologista, chama também Roberta, doutora Roberta Cardoso. Ela trouxe uma série de informações muito importantes para a gente, inclusive reforçou isso aí que eu falei, né? Que independente do que estiver acontecendo, não pare o seu tratamento. Agora, né, tendo mais demanda no hospital, a gente começa a ter mais dificuldade ainda ao acesso ao médico, principalmente as pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, e até as que usam têm condição de pagar particular, porque muitos consultórios fechados, então a gente só consegue mesmo ter acesso ao médico em casos de extrema urgência e a gente não quer ficar em casos extremos, em casos de urgência. Vamos voltar lá para os assuntos da live. Um monte de gente não viu a live, ficou me mandando pergunta. Aí eu resolvi aqui também, nesse vídeo, falar algumas coisas que a gente conversou e todas as respostas dela foram baseadas na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Europeia de Endocrinologia, Organização Mundial da Saúde. Ainda com relação ao coronavírus, quem tem diabetes insípidos só, né, não, que é pouco, eu sei que é horrível, eu tenho, não tá no grupo de risco, porque só por ter o diabetes insípidos. Mas quem tem PAN, sim. Por quê?
quem tem PAN tem insuficiência adrenal. Nem todo mundo tem insuficiência adrenal, tem PAN. Mas quem tem PAN tem insuficiência adrenal. E a insuficiência adrenal é um fator de risco para Covid-19, porque a gente não produz o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que combate as infecções, que é o hormônio que precisa subir quando você tem qualquer coisinha, qualquer resfriadinho. A Covid não é um resfriadinho, mas para qualquer resfriadinho você precisa desse hormônio e ele precisa subir. E a gente não produz. Então, tá claro isso aí, né? Já repeti várias vezes. Sobre a diabetes insípidos, a gente conversou também a questão da demora do diagnóstico e o que os pediatras, quando a criança nasce, ou o que os médicos clínicos gerais podem ter de parâmetro para deduzir que a pessoa está com diabetes insípidos. A sede em excesso, a urina em excesso, quando é criança, aquela dificuldade ali na hora do período de trocar de fralda, a mãe geralmente não consegue, principalmente porque da enurese noturna, porque muito xixi noturno, e o choro, né? Também falando de criança, um choro irritante, um choro constante. A criança, né, geralmente apresenta sintomas de desidratação. Aí, tudo isso, você levando para o clínico geral, ele tende a encaminhar para exames laboratoriais, exames de sangue, de sódio, potássio, que provavelmente vão estar alterados, e também exame de urina, osmolaridade e coleta de urina 24 horas. Beleza? Então, isso aí foi uma informação importante que ela deu, porque o diagnóstico precoce, ele evita muitas coisas. A gente tem casos, né, na associação de crianças que não falam, não andam, e isso não são características da doença, são características da falta de tratamento da doença. Para PAN também, para você identificar o recém-nascido, geralmente, quando ele nasce com PAN, ele não chora, ele tem hipotensão, ele tem hipotermia, ele fica com as extremidades arroxeadas, algumas vezes apresenta convulsões. Então, é um alerta ali para a pessoa também pedir os exames laboratoriais de sangue de todos os hormônios. E, né, dando alguma alteração, encaminhar para a ressonância, que vai dizer, que é só um exame de imagem, que vai dizer se a pessoa tem hipófise ou se ela tem uma das partes da hipófise, ou mesmo que tenha hipófise, se ela está ativa ou se ela está inativa. Porque não adianta nada ela estar lá e não funcionar. Se os exames laboratoriais deu que não tem hormônio, é porque ela está lá e não está funcionando. Acontece muitas vezes isso. Outra informação é que eu não sabia, né, e acredito que muitos não sabem, 50% das pessoas que têm PAN e DI, elas adquiriram ao longo da vida. E é muito mais comum adquirir por tumores, por cirurgias cranianas, de causas idiopáticas, do que a pessoa nascer com essas doenças. As que têm de nascença são casos assim mais raros, embora as duas doenças sejam doenças raras. A causa idiopática é quando não tem causa, o médico não consegue detectar e a medicina, né, não tem explicação para essa doença, e realmente acompanhando, né, convivendo com várias pessoas que têm a mesma doença, eu vejo que é o mais comum mesmo, da pessoa dormir de um jeito, acordar de outro, de uma hora para outra começar a fazer xixi demais, beber água demais, e
essa questão aí não tem realmente explicação. Não é psicológico, não veio de depressão, não é cisma, é realmente por nada, do nada, a neurohipófise para de funcionar e aí a pessoa fica com a diabetes insípido, central, de causa idiopática, sem causa. Idiopática vem de idiota mesmo, assim, do nada, apareceu do nada. Independente da forma como você adquiriu, não é menos importante. O tratamento é sempre o mesmo. Diabetes insípidos é tratado com acetato de desmopressina, DDAVP. É um medicamento que o Estado deve fornecer, tem que fornecer. E aí vamos de novo denunciar que está faltando, né? Independente da crise que nós estamos vivendo com a pandemia do coronavírus, já estava faltando e agora está faltando mais, e dizem que a tendência é que falte matéria-prima e que venha faltar mais medicamentos. A gente não quer isso, então a gente já está desde já falando, está faltando para o Ministério da Saúde e a gente não pode ficar sem esse remédio. Esse remédio, ele é vital. O GH, que é já usado só para quem tem hipopituitarismo e não é usado na diabetes insípidos, ele também está faltando. Fazendo doações, a gente está fazendo o máximo que a gente pode aqui, mas está em falta. Está em falta, não é de hoje. E a justiça também está em falta com a gente, porque mesmo as pessoas ganhando os processos judiciais, a medicação não está chegando e não está tendo nem as pessoas que, né, são a grande maioria que pegam a procuradoria, não estão conseguindo receber o medicamento nem o reembolso, que seria, né, o Estado, a juíza manda fazer uma apreensão de valor, né, vai para uma conta judicial e aí você compra o remédio com a nota fiscal, vai lá e pega o dinheiro referente ao valor do remédio que você comprou. O GH, ele é essencial em todas as fases da vida. É claro que na infância ele faz uma diferença assim, visível muito grande, porque a criança não cresce, não ganha massa muscular, ela, né, tem um enfraquecimento dos ossos, mas na fase adulta também ele é muito importante. A gente precisa de manter massa magra, massa muscular, a gente precisa manter os ossos fortes. Eu posso dar um depoimento pessoal, porque antes de eu começar a usar o GH, eu já estava com osteopenia no nível mais avançado, e depois que eu consegui usar a medicação, esse nível ele conseguiu até reduzir. Eu já estava indo para osteoporose. E outras pessoas já estão com osteoporose antes do tempo por falta da medicação. Então não tem essa história, não aceite, você que tem PAN, né? Você que é mãe de uma criança, que só precisa de usar até os 22, 23 anos, não tem limite. O GH ele é prescrito pelos endocrinologistas para a gente usar a vida inteira, você produz ele a vida inteira. O hormônio do crescimento, a somatotropina, a gente precisa usar e usar todos os dias. É um remédio injetável, né? Não é agradável. Então a gente não ia pedir à toa. Ele melhora e muito a qualidade de vida de quem tem panhipopituitarismo. Eu fico muito preocupada com as crianças que não estão conseguindo a medicação e aí começam a ter outras sequelas. Já não basta faltar todos os hormônios, a criança começa a ter outras sequelas de mobilidade por falta do medicamento, né? Então vamos deixar isso acontecer. Eu tive essa live com a doutora Roberta, estou passando aqui algumas informações para você.
E foi mais de 1 hora, então lá tá, assim, foi muito mais bem explicado, tal. Eu fiz aqui um resumão, espero que seja útil esse vídeo para todo mundo que tem diabetes insípidos, para todo mundo que tem panhipoproteitarismo, para quem tem doenças raras, em geral todo mundo que tem doenças raras, doenças crônicas. Nesse momento que nós estamos vivendo, né, hoje é dia 4 de abril, que nós estamos no meio de uma pandemia global provocada pelo coronavírus, o melhor que a gente tem a fazer é ficar em casa, com as nossas famílias, evitar ao máximo o contato, porque a gente faz parte de um grupo de risco, a gente já tem outra enfermidade e tudo que a gente de que extra é mais complicado, né? Imagina uma doença que ainda é desconhecida, que ainda não tem um tratamento específico, o nosso, né, risco de morte é muito grande. Então, por favor, você que está aí me assistindo e tem o mesmo problema que eu, fique em casa.